sejam todos bem-vindos, louvado seja o nosso Deus. Como é do conhecimento de todos, no calendário secular, hoje celebra-se o Dia das Mães. A nossa igreja entende que o culto, ele é cristocêntrico. Então, alguns de vocês que vêm de outras comunidades, onde geralmente no Dia das Mães tinha festa para o Dia das Mães, sermão para as mães, mãe chamada à frente, mãe exaltada e tudo mais, vocês vão estranhar um pouquinho, porque nós entendemos que o culto é centrado na pessoa do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, e que nós não podemos deixar a liturgia da igreja ser governada pelas datas do calendário secular, senão nós teríamos Dia dos Pais, aí o culto é sobre pai e assim por diante. Então, em datas como essa, a gente reconhece o dia, não é? Vocês já receberam um mimo da SAF ali na entrada, as crianças já cantaram, então nós consideramos isso já como a cota que nós temos de referência às mães no dia de hoje. Eu sei que muita gente vai tirar o dia para almoçar com uma mãe, o que é muito bom, ligar, como eu vou fazer para minha mãe, que está longe, eu não posso almoçar com ela. Então aproveite o dia, agradeça a Deus pela mãe que Deus lhe deu, mas o nosso culto, de fato, ele é voltado para a pessoa do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos aqui para isso. Por isso que nós vamos continuar a exposição de Marcos, normalmente, né, pregação da palavra, como faríamos em qualquer domingo do ano. Então, por favor, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, e vamos ler do verso 1 até o verso 20. Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Nós pedimos que os pais, dentro do possível, mantenham seus filhos próximos, atenciosos. Eu sei que isso não é fácil, eu criei 4, eu sei que não é fácil fazer isso, mas dentro do possível, mantê-los quietinhos, e não sendo, então, dá uma saidinha com ele, depois volta um pouquinho. As crianças são sempre bem-vindas a participar do culto conosco. Vamos ler então, Marcos 5, de 1 a 20. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. E andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E no ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo na compreensão dessa passagem. Nós queremos perceber o seu significado, o seu impacto, a sua importância para nós hoje. E o que ela nos revela a respeito do Teu caráter e do Teu Filho Jesus Cristo e da missão dele em libertar os dominados pelo diabo. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, em nome de Jesus.
Amém. Queridos, depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus no paraíso, o diabo e seus anjos passaram a atuar na raça humana, em todos os seus descendentes. A palavra de Deus é muito clara, especialmente o apóstolo Paulo, posso citar o exemplo do que ele escreve em Efésios capítulo 2, quando ele diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, que atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência é uma referência a toda a raça humana. Você e eu somos filhos da desobediência porque somos filhos do primeiro casal que foi desobediente. Então, por isso que a Bíblia se refere a nós como filhos da desobediência. É uma raça caída, é uma raça desobediente. E por causa disso, o diabo e seus anjos atua, opera na raça humana. Nós encontramos na história bíblica frequentes relatos da ação de espíritos imundos em seres humanos, desde a queda lá no paraíso até a chegada de João Batista no cenário da história da redenção, lá no deserto da Judéia, quando ele começa a anunciar o reino de Deus. Mas, embora a gente tenha muitos relatos bíblicos da ação dos espíritos imundos antes da chegada de Jesus, nada se compara à grande atividade demoníaca que aconteceu enquanto Jesus estava entre nós. A enorme quantidade de pessoas endemoniadas, quando quase não tem relato no Antigo Testamento de gente endemoniada, no tempo de Jesus, ele não podia andar alguns metros sem que encontrasse alguém endemoniado, que vinha ao seu encontro. Além disso, durante o tempo de Jesus, os ataques diretos e abertos de Satanás contra a sua pessoa e contra os seus discípulos são inúmeros, estão registrados aqui nos Evangelhos e no livro de Atos. Também o surgimento de falsos profetas, em nome de Jesus, operando sinais e prodígios de mentira pelo poder dos demônios, é muito grande, de acordo com o livro de Atos, as cartas e também os próprios evangelhos e o livro de Apocalipse, que menciona inclusive demônios que são operadores de sinais. Ou seja, depois que o Senhor Jesus veio a esse mundo e tomou forma humana, aparentemente o diabo contra-atacou, encarnando em pessoas, possuindo pessoas, para vir ao encontro de Jesus. A libertação que Jesus veio trazer, portanto, ela é mais do que somente a libertação da culpa do pecado, do domínio do pecado, mas ele veio também libertar os filhos de Adão e Eva do domínio do diabo e dos seus anjos. Isso faz parte da redenção que Deus planejou para a raça humana. Jesus não somente nos livra da culpa que nós temos por conta dos nossos pecados, ele não somente nos livra do poder do pecado em nós e da sua presença, mas ele também nos livra do poder da tentação, da opressão e da atuação dos demônios na nossa vida. A Bíblia nos diz que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos, e é para lá que eles irão no dia do juízo. Jesus Cristo deixou isso muito claro em Mateus 25, e ele disse que juntamente com o diabo e seus anjos serão lançados no inferno todos os ímpios e os incrédulos e aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Portanto, aquelas expulsões de demônios que Jesus realizou durante o seu ministério, elas eram uma expressão da autoridade de Jesus e do seu ministério de libertação, e apontava já para a destruição de Satanás e do mal no final de todas as coisas. Toda vez que Jesus expulsava demônios, ele estava mostrando que ele já havia amarrado o homem valente, que já havia subjugado Satanás e agora estava subjugando a sua casa. As expulsões que Jesus fez apontavam para a condenação final de Satanás e para o fim do reino do mal nesse mundo. Dito isso, vamos para o nosso texto com algumas observações iniciais. A primeira delas é que Marcos já havia registrado vários casos de expulsões realizadas por Jesus. Nós estamos aqui mais ou menos no meio do ministério de Jesus, daqueles 3 anos que ele passou entre nós. Vamos dizer aqui, um pouquinho mais do meio do ministério de Jesus, cerca de 2 anos. E nesse período ele libertou muitas pessoas
que haviam sido feitas cativas pelo diabo. Só para lembrar alguns dos casos que nós já vimos. Ele libertou o endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, capítulo 1, 21 a 28, nós pregamos sobre isso. Num único dia, ele realizou várias expulsões de demônios, capítulo 1, 32 a 34. Passando pelas aldeias da Galileia, ele expulsava os demônios que havia naquelas localidades, capítulo 1, verso 39. Ele realizou várias libertações de demônios à beira do mar da Galileia, capítulo 3, verso 11. Há um momento em que ele dá autoridade aos seus discípulos para que eles também expulsem demônios, capítulo 3, verso 15. E há um episódio em que os fariseus acusam Jesus de ele mesmo estar possuído pelo maioral dos demônios, que era Beelzebu, capítulo 3, de 20 a 30. Mas de todos esses casos, nenhum mostra tão claramente a autoridade de Jesus sobre os demônios do que esse caso que nós temos aqui diante de nós. Pela gravidade, pela violência, pela autoridade demonstrada de Jesus aqui. Talvez essa é a razão pela qual Marcos e os demais evangelistas dão destaque a essa expulsão, a esse caso particular, que é o caso do endemoniado gadareno. Então eu queria ver com vocês o relato em si, o local onde ele aconteceu, o que é que aconteceu de fato, o confronto de Jesus com o demônio, os efeitos disso e as lições que nós podemos tirar para nós hoje, porque sem dúvida uma das perguntas que sempre nós fazemos quando encontramos um caso desse é se esse tipo de coisa é possível hoje. Se há pessoas hoje que podem ficar possessas dessa forma, e se ficarem, temos nós autoridade para expulsar o demônio da mesma forma que Jesus tinha. Esperamos, com a graça de Deus, poder responder essas perguntas no final. Então vamos ver o relato em si. Marcos nos diz que esse encontro aconteceu no outro lado do mar da Galileia, nas terras dos Gerazenos. Diz aí o verso 1. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Vocês lembram o que é que tinha acontecido antes? Jesus havia pedido aos discípulos, ele estava do outro lado, do mar da Galileia, na região de Cafarnaum, pediu aos discípulos para ir para o outro lado, para a terra dos Gerazenos. Na travessia aconteceu uma tempestade, um temporal de vento. Jesus, dormindo, é acordado pelos discípulos, acalma o mar e os discípulos ficam impressionados com a autoridade de Jesus. Passada a tempestade, a bonança reinando, eles chegam no outro lado, que é a terra dos Gerazenos, assim chamada, porque ali próximo havia a cidade de Gadara, que também é chamada de Gesara, e que era a cidade principal daquela região. Aquela região era uma região chamada Decápolis, era habitada por gentios, chamada de Decápolis porque os gentios haviam construído 10 cidades ali. É isso que a palavra Decápolis significa em grego. Gesara ou Gadara era a cidade mais importante. Então, era uma região que era habitada por não-judeus. E é ali, naquela margem do rio, do mar, que Jesus desembarca. A arqueologia mostra que ali naquela região tem uma vila cujas ruínas permanecem até hoje, chamada de Kersha, de onde talvez venha a palavra Gesara também, e que é próxima a poucos quilômetros do mar, onde há uns despenhadeiros e túmulos e sepulcros onde o pessoal daquela região costumava enterrar os seus mortos. Marcos nos diz que logo que Jesus chegou e desembarcou com seus discípulos, um homem saiu dos sepulcros ao encontro dele. Os sepulcros, como vocês sabem, eram buracos que eram cavados nas rochas e que serviam, quando desocupados, para abrigo contra as intempéries e também para esconderijo de ladrões. E era uma região sinistra, por assim dizer. Quando Jesus se aproxima daquela região, um homem sai dos sepulcros e vem correndo em direção a ele. O Mateus diz que eram 2 homens. Isso tem levantado questionamentos a respeito da autoridade do texto ou da sua veracidade. Não é preciso colocar Mateus em contradição com Marcos e Lucas, que dizem que era um endemoniado.
Provavelmente eram dois, só que um era muito mais conhecido e muito mais violento, e foi ele que conduziu toda aquela conversação com Jesus. Por isso, Marcos e Lucas destacam um endemoniado, enquanto que Mateus, talvez por um preciosismo, lembrando que Mateus era contador, não é? Ele era cobrador de impostos, então ele era mais exato, eram dois. Mas para Marcos e Lucas o que interessa era aquele que era mais violento e com quem a história se passou. Por isso, então, não há contradição. E esse endemoniado, nós temos aqui o relato da vida que ele levava. Diz aí no verso 2: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. O que é um espírito imundo? Espírito imundo é um anjo caído. Anjos foram criados por Deus antes dos homens, e a Bíblia nos dá a entrever, a Bíblia nos sugere que houve uma revolução ou uma rebelião desses anjos liderados por Satanás, que era um querubim poderoso, contra a autoridade de Deus. E eles então foram expulsos da presença de Deus, e eles se tornaram então nos demônios ou espíritos imundos, e o seu líder, Lúcifer, Satanás, também chamado de diabo. E a missão desses anjos, a missão desses espíritos imundos, é então destruir a criação de Deus e se levantar contra Deus. E uma das coisas que eles fazem, de acordo com a Bíblia, é se apoderar de pessoas. Eles entram em pessoas, tomam controle daquela pessoa, e nós vemos por esse relato que eles fazem isso com animais também. Apenas para registro, não há um único caso na Bíblia de um discípulo de Jesus ou de um cristão possuído por um espírito imundo. De acordo com a Bíblia, os cristãos podem ser tentados, oprimidos, perseguidos, podem ser até iludidos uma certa medida pelo diabo, mas nunca possuídos. Não há nenhum caso na Bíblia de um discípulo de Jesus ou de um membro de uma igreja cristã, verdadeiro crente, ser possuído por um demônio. Mas isso é uma coisa que acontece com aqueles que estão longe de Cristo e sem Deus. No caso, esse homem, a presença do espírito imundo nesse homem trouxe efeitos terríveis. Olha a leitura, olha o que é que Marcos nos diz aqui. Primeiro, que ele vivia nos sepulcros, ele não tinha casa, ninguém aguentava mais. Ele tinha família. Lá no final do episódio, Jesus diz: volta para a tua família. Ele tinha família, mas a família não aguentava viver com esse homem. Então ele vivia lá pelos sepulcros com o seu companheiro, né? Eram dois. Ele vivia nu, nos diz Lucas, no relato paralelo, de que ele vivia nu, correndo por aqueles lugares. Ninguém conseguia prendê-lo. Houve várias tentativas dos parentes, provavelmente dos amigos, das autoridades locais, de prender aquele homem, tal a sua violência. Mas o texto nos diz que ele era tão forte que ele quebrava as correntes, as cadeias eram feitas em pedaços e ninguém conseguia dominar aquele homem. O verso 5 nos diz que ele clamava dia e noite pelos montes e pelos sepulcros, gritando, sem dormir, noite e dia, vagando como um animal naquela região. O verso 5 diz também que ele se feria com pedras, ele causava danos para outras pessoas e ele também infligia danos a si próprio. Mateus nos diz no seu relato que ele era furioso e que impedia as pessoas de passarem por aquele local, ou seja, ele era o terror da vizinhança. Era o resultado da presença do espírito imundo na vida desse homem. Aqui é importante notar que nem toda possessão demoníaca produz esse tipo de efeito. Eu vou citar um caso aqui que é conhecido de todos. É o caso de Judas. Os evangelhos nos dizem, Lucas e João em particular, que na noite que Jesus foi traído, Satanás entrou em Judas. O próprio maioral dos demônios entrou em Judas. O resultado não foi isso aqui. Judas não caiu no chão. Judas não ficou possuído de uma força descomunal. Judas não ficou fazendo isso que esse endemoniado fez. Não, ele ficou quietinho, estava possesso. Mas ele ficou quietinho, na hora de sair ele saiu, foi procurar os sacerdotes e vendeu Jesus por 30 moedas. Então nem sempre a possessão demoníaca se revela dessa forma. Há pessoas que nos parecem absolutamente lúcidas,
absolutamente tranquilas, mas elas estão possuídas por um demônio. Possuídas por um demônio. É só isso que pode justificar a maldade dos seus atos, a malícia, a crueldade, a insensibilidade, a imoralidade, a promiscuidade e uma série de outras coisas que é resultado da atuação desses demônios. Então não pensemos que todo caso de possessão demoníaca provoca esses sintomas, porque a Bíblia é muito clara no caso de Judas para dizer que nem sempre é assim. Marcos nos diz que esse homem, então, ele veio ao encontro de Jesus quando o viu de longe, verso 2, e diz que ele veio correndo e se prostrou diante de Jesus e o adorou, verso 6. E então Jesus, entendendo o caso daquele homem, ele ordena ao espírito imundo que saia daquele homem. Como ele já tinha feito várias outras vezes, agora também Jesus reconhece que o homem está possuído por uma entidade maligna, então determina que aquele espírito imundo saia. Por algum motivo o demônio não saiu. É o único caso aqui em que não saiu imediatamente. O demônio resolveu negociar com Jesus a saída dele, lembrando um certo caso que aconteceu há pouco tempo, de um preso que negociou as condições em que haveria de ser preso, né? Então o demônio aqui começa a negociar com Jesus as condições em que ele vai sair, né? Vai ser expulso, né? Ele começa, e ele então se dirige a Jesus, ele reconhece Jesus, ele faz uma pergunta a Jesus e faz 3 pedidos a Jesus. Primeiro, ele reconhece Jesus. Diz aí o texto, no verso 7, que ele disse a Jesus, ele se refere a Jesus como Filho do Deus Altíssimo. Ele reconheceu quem era Jesus. Os demônios sabiam quem era Jesus Cristo, enquanto que os homens tinham dúvidas e questionavam e não acreditavam e até eram hostis a Jesus, os demônios não tinham a menor dúvida, eles sabiam quem era Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele era o Cristo, ele era o Filho do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, um dos títulos de Jesus que é usado em toda a Bíblia para descrever a majestade de Deus e o seu poder. Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Os demônios conheceram isso. E eles tentaram usar esse conhecimento para ter uma vantagem sobre Jesus. De acordo com o que nós sabemos daquela época, em que havia muita possessão demoníaca, havia curandeiros, havia exorcistas ambulantes e tudo mais, uma das vantagens que você tinha sobre o demônio era se você conhecesse o nome do demônio, isso lhe dava autoridade para você expulsá-lo. E aqui parece que os demônios estão querendo usar isso em cima de Jesus. A gente sabe quem você é. E disseram o nome dele, né? Então essa revelação da identidade de Jesus tinha como objetivo, quem sabe, ter alguma vantagem naquela negociação. A pergunta que eles fizeram a Jesus foi: o que é que o Senhor quer de nós? O que é que eu tenho contigo? Não é? O que é que eu tenho contigo? Isso significa, o que é que você quer de mim? O que é que você exige de mim? Nós não temos nada em comum, você é o Altíssimo, Filho do Deus vivo, e eu sou um espírito imundo, né? O que é que eu tenho contigo? Né? São duas coisas completamente diferentes. E aí ele faz 3 pedidos. Primeiro, eu te conjuro por Deus, não me atormentes. O que é que ele estava fazendo na vida daquele homem, né? Ele tinha atormentado aquele homem a vida toda, e agora ele vira para Jesus e até jura por Deus. O diabo jura por Deus, não é? Eu te conjuro em nome de Deus, não me atormentes. A hipocrisia, né? O uso do nome de Deus. Por isso que Tiago, lá na sua carta, ele diz para os crentes a quem ele escreve: você crê que Deus é um só? Você faz bem, até os demônios creem e tremem. Então não tem nenhuma vantagem, e crer em Deus não coloca você em nenhuma vantagem sobre os demônios. Aliás, os demônios são até melhores, porque eles tremem. Eles temem diante de Deus o dia do juízo. Primeiro pedido, então, foi: não me atormentes. Que tipo de pedido é esse? Porque os demônios sabiam que Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, seria o juiz de tudo e de todos no dia final, e que ele iria lançar no lago de fogo e enxofre o diabo e seus anjos juntamente com os ímpios. Então eles sabiam que Jesus ia fazer isso.
Eles sabiam que o dia do tormento deles estava chegando, porque o atormentador dos demônios, Jesus, estava ali. Então ele pede: não me atormentes. Mateus diz que o pedido foi esse: vieste atormentar-nos antes do tempo. O dia do juízo final ainda não chegou, Jesus. É só lá que você vai nos atormentar, no lago de fogo e enxofre. Então, por que o Senhor está antecipando isso? Eles entenderam que a presença de Jesus ali significava que o dia do juízo chegou, e que eles iam ser lançados no lago de fogo e enxofre, no abismo, onde seriam atormentados dia e de noite. Esse foi o primeiro pedido: não me atormentes. O segundo pedido: não nos mandes sair para fora do país. É o que eles dizem aqui no verso 10: rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. O que é que isso significa? Quando a gente compara esse pedido nos outros evangelhos, nós vemos que o que ele estava dizendo, na verdade, é: não nos mande para o abismo. É isso que Lucas diz que eles pediram. O abismo é o local de sofrimento deles, é o inferno. Então o que é que eles disseram? Os demônios disseram assim: deixa a gente continuar aqui nessa região de Gadara, nós não queremos sair daqui e ser lançados no abismo, para sermos atormentados no lago de fogo e enxofre para todo sempre. Não nos faça sair daqui do país, dessa região, para nós irmos para a região de sofrimento. E terceiro pedido, eles deram uma alternativa para Jesus: em vez de o Senhor nos mandar para o abismo, para fora dessa região, está vendo aqueles porcos ali? Manda a gente para aqueles porcos, porque é melhor ir para o porco do que ir para o inferno. Foram os três pedidos que eles fizeram. E curioso é que Jesus atendeu, o que dá esperança para você, não é? Se Jesus atendeu o diabo, quanto mais seu pedido. Porque tem gente que fica desconfiado de que ora e não acreditam, né? Jesus atendeu o pedido até dos demônios, por que não vai atender o seu, né? Ele atendeu o pedido. O texto nos diz aqui que, Marcos nos diz no verso 13, de que eram cerca de 2.000 porcos. Era uma vara enorme de porcos, que é chamada de manada, que é um coletivo que se aplica também no caso aqui. E diz lá que eles estavam não muito longe, no monte, se alimentando. Os porcos eram considerados animais imundos pelos judeus, mas temos que lembrar que a proibição de criar porcos não valia naquela região, porque aquela região era a região dos gadarenos, eles eram gentios, havia poucos judeus ali. Então havia essa criação de porcos. Os donos eram pagãos daquela região. Por que o demônio pediu para entrar nos porcos? Como eu disse, melhor é ir para os porcos do que para o abismo. Segundo, provavelmente o demônio queria causar o máximo de destruição possível antes de sair daquele homem. Ou provocar ainda a ira do povo daquele lugar, porque ele tinha ideia do que é que ia acontecer. E aqui eu quero tirar uma lição para lembrar. Eu quero tirar uma lição e fazer uma aplicação ao movimento de batalha espiritual, que fala que os demônios habitam em casas, em locais, o conceito de espírito territorial. O conceito de espírito territorial, que é um espírito que habita em um determinado local. Antes de vir para Goiânia, eu li um livro, alguns livros, né, do pessoal de batalha espiritual, que diziam que o trono de Satanás aqui em Goiânia era a estátua do Anhanguera, que significa diabo velho na língua indígena. Então é lá o trono de Satanás. Tem os demônios que governam Goiânia, eles moram ali, é ali o lugar deles. Então, né? A gente devia fazer alguma coisa então, né? Não sei o que é que devia fazer. Mas fizeram, né? O pessoal de batalha espiritual já cercou, já passou vigília, né? Fez marcha em redor do Anhanguera para expulsar os demônios de lá, mas pelo jeito não adiantou muita coisa não. Essa passagem é muito clara, porque ela demonstra que demônios não querem ficar em lugares físicos, eles querem habitar em pessoas, em seres vivos, quando não em homens, então em animais. E Jesus disse que quando o espírito imundo sai do homem, ele vaga por lugares ermos e não encontra descanso.
Então essa doutrina de casa mal assombrada, que tem espíritos que moram numa casa, que moram numa esquina, que moram numa árvore, isso tudo é mitologia pagã, é baseado nos mitos pagãos que diziam que tinham deuses que moravam nas árvores, nos riachos, nos ribeiros, nas cavernas e nas rochas. Essa não é a visão bíblica. Então, se você é adepto do movimento de batalha espiritual, ou veio de uma igreja que ensina isso, espíritos territoriais, esse conceito é pagão, ele não é bíblico, não tem base nenhuma. Quando os demônios sentiram-se ameaçados de sair daquele homem, ele optou para ir para os porcos, exatamente porque eles não têm, tinha sepulcros ali, eles podiam dizer, manda a gente lá para aquelas cavernas. Mas não, eles queriam exatamente seres vivos. E aqui Jesus faz uma coisa curiosa, que ele só fez uma vez em todo o seu ministério. Ele pergunta o nome do demônio, no verso 9. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? É a primeira e única vez que Jesus faz isso nos evangelhos. Curiosamente, essa prática não foi adotada pelos apóstolos, que também expulsaram demônios de muitas gentes, de muitas pessoas. Há vários registros de expulsão de demônios feita pelos discípulos de Jesus nos evangelhos e no livro de Atos, e nenhum deles é precedido pela pergunta, qual é o teu nome? Essa prática tornou-se popular em muitas igrejas hoje, de perguntar o nome dos demônios. Só que no caso aqui, a pergunta de Jesus se deve ao fato de que ele sabia que não era um demônio, mas eram muitos demônios, e Jesus queria deixar claro qual a razão, ou Jesus queria deixar claro a sua autoridade, que ele tinha poder, não era sobre um demônio não, mas a autoridade dele era sobre uma legião de demônios. Por isso que ele pergunta, ele quer que o demônio diga quantos são, quem são, qual é o seu nome, para que ficasse revelado isso, a autoridade dele. Porque uma coisa é você expulsar um demônio, outra é expulsar uma legião, né? E Jesus aqui, só com a palavra, ele vai expulsar a legião. Por isso que ele pergunta, qual é o teu nome? Não porque ele não sabia, mas para benefício dos seus discípulos e das pessoas, de outras pessoas que o texto diz aqui, que estavam vendo o que estava acontecendo, testemunharam. As razões de Jesus, então, são estas. A resposta do demônio, então, é, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Isso explica agora porque que o texto, ele ora, chama o demônio ou os demônios. Você vê que o autor bíblico, ele oscila entre singular e plural. É porque, na verdade, era uma legião de demônios. Uma legião se referia a um batalhão do exército romano e tinha cerca de 6.000 pessoas. 6.000 soldados, uma legião tinha 6.000 soldados. Não quer dizer que o homem tinha 6.000 demônios exatamente, mas apenas quer dizer que eram tão grandes como um batalhão. Não é assim que a gente diz às vezes? Gente, tinha muito, veio um bando de gente aí, não é? E quantos são? É muita gente, é um batalhão de pessoas. Com isso a gente quer dizer que é uma grande multidão. Então, quando ele diz legião, não quer dizer exatamente 6.000, mas que era uma quantidade muito grande de demônios, a ponto de conseguir entrar em 2.000 porcos. Era alguma coisa entre 2 e 6.000, se você quer um número, não é? Alguma coisa nesse número aí. Mas eram muitos demônios que haviam entrado ali. O que também nos ensina uma coisa. Aqui, os demônios agem como se fosse uma colmeia, não é? Eles estão juntos, estão unidos, um fala por todos e todos falam por um. Isso aqui é bom para nos lembrar mais um outro erro do movimento de batalha espiritual, que fica dizendo que os demônios, eles têm atuações específicas, um demônio da AIDS, um demônio da prostituição, um demônio do funcionalismo público, tem sim, eles já falaram sobre isso, lê o livro de Neuza Itioca, o demônio que causa esse tipo de coisa, o demônio do desemprego, mas você percebe que, claro, a Bíblia não fala de nada disso, e trata os demônios como tendo uma mente só, era uma legião, eles tinham um alvo só, um propósito só, eles agem juntos. Não tem demônio especialista nisso, demônio especialista naquilo, demônio disso, daquilo outro. Isso é, mais uma vez, isso é influência do paganismo dentro desse sincretismo que nós vemos aí nessas igrejas. A famosa Neuza Itioca,
que é conhecida como uma das maiores divulgadoras do movimento de batalha espiritual, escreveu a tese de doutorado dela no seminário de Fuller, debaixo da orientação de Peter Wagner, e o título é Deuses da Umbanda, que acabou virando um livro no Brasil muito popular e muito difundido aqui na década de 90, inclusive aqui em Goiânia, onde ela esteve muitas vezes para ministrar seminários de batalha espiritual, inclusive em igreja presbiteriana. O livro dela, no final do livro, ela tem uma tabela onde ela pega os nomes dos demônios na Umbanda, Tranca-Rua, Pombagira e por aí vai, Preto Velho, né? Todos aqueles nomes. Ele diz que estes são os nomes dos demônios que ocupam o Brasil e que a Umbanda sabe disso. A Umbanda está na frente da gente porque descobriu o nome desses demônios. E aí diz, né, na tabela diz assim, Pombagira, o que é que ela gosta? A cor predileta, tal. Tipo de comida que ela gosta, tal. Tipo de efeito que ela produz, tal. Como é que você expulsa, tal. Eu me pergunto aonde na Bíblia nós vamos encontrar base para fazer esse tipo de coisa. Isso é resultado de sincretismo, a invasão do umbandismo e religiões afro-brasileiras numa forma amenizada de cristandade, porque Bíblia não é, absolutamente não é. Jesus então liberta o homem e atende o pedido dos demônios. Verso 13, com uma palavra só, Marcos descreve, Jesus permitiu, Jesus já tinha mandado sair, era uma questão de tempo, tinha que sair mesmo. E depois dessa conversa, Jesus então permite que os demônios saiam. E aí diz o texto no verso 13 que eles entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Algumas pessoas têm criticado Jesus aqui por duas coisas. Primeiro, matou porcos inocentes. E segundo, deu um prejuízo na propriedade de outros. Não é? Como é que Jesus permitiu esse tipo de coisa? A resposta é que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, primeiro porque realmente não tinha chegado ainda a hora do juízo deles. Portanto, Jesus não ia mandá-los para o inferno naquele momento. Então, concedeu. Segundo, era um juízo sobre os donos dos porcos, porque embora a região... Era um juízo sobre os donos dos porcos, porque embora a região fosse uma região gentílica, o território ainda era considerado como território da Palestina, debaixo do domínio de Israel. E eles estariam, de alguma forma, fazendo um comércio ou fazendo um tipo de atividade ilícita, e Jesus então estaria trazendo juízo sobre eles. O resultado da ação de Jesus em libertar o Gerazeno e a perda dos porcos é relatado aqui por Marcos a partir do verso 14. Diz aí que os porqueiros, eles correram, eu imagino, né? Deu um estouro na manada, né? Os porcos caíram de despenhadeiro abaixo, naquela região de Queixar, onde era muito alto, e aí os porqueiros saíram correndo, foram para a cidade, provavelmente Queixar e não Gadara. E aí disseram lá o que aconteceu, e diz lá, Marcos diz que eles saíram contando pelos campos, quem ele encontrasse. O resultado então é que todo o povo da cidade, esse detalhe quem dá é Mateus, todo o povo da cidade e da circunvizinhança, quem dá esse detalhe é Lucas, veio uma grande multidão ao encontro de Jesus. Já era final de tarde isso aqui. Lembre, tudo isso foi no mesmo dia que ele contou as parábolas. Pense num dia ocupado para Jesus, não é? Isso aqui era final do dia já. E eles chegam então para Jesus. O que é que o texto nos diz que aconteceu? Primeiro, no verso 15, eles viram o endemoniado perfeitamente curado. Ele está sentado aos pés de Jesus, ele está vestido, provavelmente uma roupa doada pelos discípulos, em perfeito juízo, lúcido, em paz, e o resultado é, eles temeram. Verso 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E aí os porqueiros vieram e contaram, verso 16, o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Esse endemoniado era conhecido de toda a região, era temido por todos, e agora ele estava ali aos pés de Jesus, domesticado, coisa que ninguém tinha conseguido antes, tranquilo, em perfeito juízo, vestido, ouvindo as palavras de Jesus Cristo. Os homens temeram, eles ficaram com medo.
E aí então, diz aí o verso 17, eles todos começaram a pedir a Jesus para ir embora. Para ir embora. Eles estavam com medo, provavelmente os donos dos porcos estavam protestando pelo prejuízo que tiveram, tinham medo de que Jesus ia trazer mais prejuízo. Eles não estavam alegres pela libertação do homem, estavam muito mais preocupados com a perda material do que com a sua vida. E Jesus então atende ao pedido deles. Quando o movimento de batalha espiritual começou, eles disseram o seguinte, falando em mapeamento espiritual, eles disseram que para você evangelizar uma região, você primeiro tem que descobrir o trono de Satanás. Qual é a sede dos demônios daquela região? Quais são os demônios territoriais? Porque se você não fizer isso, a sua evangelização não vai dar em nada, porque os demônios cegam as pessoas. Os demônios impedem as pessoas de crer no Evangelho. Então você primeiro tem que quebrar o poder de Satanás. Você tem que amarrar Satanás para então você poder evangelizar aquela região. E aí eles contaram uma experiência que aconteceu na Argentina, nos arredores de Buenos Aires, debaixo da orientação de um evangelista muito conhecido, e que é Carlos Anacondia, é o nome dele. A equipe de Carlos Anacondia chegou num bairro de Buenos Aires, onde durante anos ninguém conseguia plantar uma igreja. Ninguém conseguia plantar uma igreja. Houve várias tentativas, mas ninguém conseguia. Então eles descobriram um terreiro de macumba, onde tinha uma bruxa, que era a líder espiritual daquela região. Então eles oraram, jejuaram e confrontaram a bruxa e expeliram dela centenas de demônios. E depois então que fizeram isso, toda aquela região se converteu a Jesus Cristo. E eles plantaram igrejas lá como nunca plantaram antes. E aí fizeram a regra: para você plantar uma igreja numa região, você tem que primeiro quebrar o poder de Satanás. Você tem que descobrir qual é o trono de Satanás, você tem que amarrar o príncipe dos demônios, você tem que libertar e expulsar os demônios dos bruxos que estão ali, e depois, com certeza, aquela região toda vai se converter a Jesus Cristo. Eu creio que essa passagem aqui demonstra o contrário. Jesus quebrou o poder de Satanás sobre aquela região. Jesus expulsou a legião. Quantos se converteram? Só um endemoniado. O povo todo mandou Jesus embora. O povo todo mandou Jesus embora, provando de que esse caso que aconteceu na Argentina, ele não pode ser usado como paradigma. Aliás, experiência não estabelece doutrina. O que estabelece doutrina é a palavra de Deus. Porque se for experiência, eu também posso citar casos e mais casos em que esse pessoal de batalha espiritual amarrou demônio, derrubou estátua, descobriu o trono de Satanás e não plantaram igreja nenhuma em lugar nenhum. Então eu fico com a Bíblia. O fato de que demônios são expulsos de uma região não quer dizer que aquela região toda ficou livre para receber o Evangelho e se converter. A prova é que os gadarenos mandaram Jesus embora. Eles não queriam Jesus mais com eles. E Jesus atendeu. Jesus disse para eles: seja feita a tua vontade. É isso que vocês querem? E Jesus entra no barco para atravessar para o outro lado, e vem então o endemoniado, ex-endemoniado, e diz: por favor, eu não quero ficar com essa gente aqui, né? Me leva para o outro lado, eu quero ficar contigo, E Jesus disse: não. É interessante, Jesus atendeu o pedido dos demônios, mas não atendeu o do crente, né? Não, você não vai comigo, você vai ficar aqui e você vai anunciar à sua família e a todo esse povo o que Deus fez por você e como Ele teve misericórdia de você. E diz o texto, o último verso, verso 20, que ele saiu, verso 20, e começou a proclamar em Decápolis, que era aquela região, tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O que essa passagem nos ensina? E eu caminho para uma conclusão. Primeiro, eu não tenho dúvida de que esse texto nos ensina que os demônios continuam atuando em nossos dias.
Isso aqui não é uma história de um evento passado que não se repete mais. Os demônios são reais e eles continuam atuando nas pessoas em nossos dias, tentando as pessoas ao pecado, iludindo-as com falsas religiões, oprimindo-as com pensamentos e emoções, possuindo-as, controlando suas mentes e corpos e destruindo o que puderem na vida dessas pessoas. Nós não podemos, por conta do exagero das igrejas neopentecostais, irmos por outro extremo e fazermos de conta que relatos como esse não estão na Bíblia. Os demônios são reais, possessão demoníaca é real, opressão é real, tentação e ilusão do diabo, isso é verdadeiro. O que acontece aqui, a segunda coisa que eu queria dizer é que na grande maioria das vezes os demônios atuam de maneira sutil, invisível, oculta, escondendo a sua identidade. Eles não querem ser vistos, por isso que Jesus disse: qual é o teu nome? Mostra quem você é aí. Eles se escondem, são sutis, eles não querem aparecer como demônios, eles usam pessoas, usam ideias, eles têm instrumentos, mas eles não querem aparecer. Raramente acontece casos como esse aqui. Eu não duvido que haja possessão demoníaca hoje, mas eu duvido que todos os casos narrados que nós vemos aí em programas de televisão e tudo mais, eles sejam verdadeiros. Nós temos que lembrar que há uma diferença na época de Jesus e hoje. Na época de Jesus ele estava encarnado, o Filho de Deus havia tomado forma humana. A possessão demoníaca era o contra-ataque do diabo, também se apossando de pessoas para vir contra Jesus. Uma vez que Jesus não está mais encarnado entre nós, não faz sentido, tanto como fazia naquela época. Então eu creio em possessão demoníaca hoje, mas eu não creio que é tanto como se diz aí, e que o efeito pode ser parecido com esse. Eu creio também que expulsar demônios é alguma coisa que nós podemos fazer em nome de Jesus. Alguns perguntam, por que não tem manifestação de demônio na igreja presbiteriana? Ué, porque a gente não dá o microfone para o diabo? O diabo aqui não fala não. Em outras igrejas ele usa o microfone, não usa? Diz o nome dele, o que é que ele está fazendo ali, quais são os planos e tudo. Aqui ele não tem microfone, já orientei os diáconos, não dá microfone para o diabo. A gente sabe qual é a solução final para a possessão demoníaca, é a conversão. Não adianta você expelir os demônios de uma pessoa, e nós podemos expelir sim, se aquela pessoa não se converter. No início do meu ministério, quando eu era pastor na região de Olinda, lá em Pernambuco, eu e a Minca morávamos numa casa que nós estávamos plantando uma igreja lá no meio de viciados, de drogados, e a nossa casa, a sala era onde funcionava a pequena congregação. Muitos viciados, muitos drogados vinham ali. Uma noite, estávamos dormindo, batem na porta, e eram 4 jovens da congregação segurando uma menina de uns 16 anos. Eles mal conseguiam segurar a menina. Magrinha, e quase não conseguiam segurar. Disse, o que é que está acontecendo aqui? Eram 4 jovens da igreja. Eles disseram, pastor, a gente estava lá no Alto da Sé, né? É um lugar, um point dos jovens lá, e de repente essa menina começou a quebrar tudo lá, pastor. Ela ficou possessa, começou a quebrar, ninguém segurava. Aí então nós conseguimos dominá-la e trouxemos aqui para o senhor resolver. Isso era mais de meia-noite. E de fato, eram 4 rapazes para segurar a menina. Eu disse, traz ela aqui no meu escritório. Aí levaram para o escritório, eu disse, pode sair e fecha a porta. Fiquei eu e a menina, e eu olhei para ela, e ela olhou para mim, né? Quietinha, e eu disse, aí eu perguntei, qual é o seu nome? Ela disse, meu nome é Satanás. Eu digo, eu não acredito que seja, mas você vai sair agora, em nome de Jesus. Aí a menina desfaleceu, caiu na hora, acordou, disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Quem é o senhor? O que é que eu estou fazendo aqui? Descobrimos que ela era filha de um casal que tinha um terreiro de macumba na casa dela, e que ela cresceu ali naquele ambiente. E eu expliquei para ela, você foi liberta de um espírito imundo agora,
Mas se você não se converter a Jesus Cristo, isso vai acontecer vez após outra na sua vida. Você tem que se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, sim, eu sei, eu entendo isso, eu já conheço o Evangelho, muito obrigado, eu vou sim, domingo que vem eu venho na igreja. Nunca voltou. E depois eu soube pelos rapazes que ela teve casos e continuou fazendo isso o resto da vida. Ou pelo menos o tempo que eu passei lá em Olinda. Então eu sei que não adianta, expulsar demônios a gente expulsa em nome de Jesus, mas se a pessoa não se converter, é o que Jesus disse, sai um espírito, e ele vendo que a casa está desocupada e vazia, volta e traz 7 piores do que ele. Por isso que nós não damos ênfase à questão da expulsão de demônios em nossa igreja, não temos culto de libertação de demônios, se aparecer vai sair em nome de Jesus, mas a nossa ênfase é no remédio final e último, pregação do Evangelho, para que a pessoa se arrependa, mude de vida, e aí ela vai ser habitada não por um espírito imundo, mas pelo Espírito Santo de Deus, e aí ela vai estar livre desse poder maligno. Por último, o texto nos ensina que Jesus Cristo ele tem poder absoluto sobre os demônios, e essa é a nossa esperança. Ele veio libertar os oprimidos do diabo, e os que são de Cristo, embora possam ser tentados e oprimidos, mas jamais serão possuídos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não sei como está você nessa manhã, querido irmão, mas eu queria que essa palavra falasse ao seu coração, é uma palavra de esperança, palavra de confiança. Paulo diz, revestivos do Senhor e da força do seu poder, tomai toda a armadura de Deus para resistir às astutas ciladas do diabo. Isso significa que diariamente você tem que estar em Cristo, revestido de Cristo, cheio de Cristo e do Espírito Santo, porque estes seres são reais, a opressão e a tentação são reais mais do que você imagina. Você não vê mais porque eles agem sutilmente, às escondidas, disfarçadamente. Mas há uma guerra espiritual sendo travada nesse instante ao nosso redor. A pergunta é, você está consciente disso? Não são poucos os crentes que caem nas armadilhas do diabo. Tropeçam em pecado, em tentações, em dúvidas mentais, em falsos ensinos, em práticas imorais, guardando ressentimentos, cegos, eles não conseguem ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque somente, como esse texto mostra, somente Jesus Cristo tem autoridade sobre os demônios, e é somente unido a Ele e vivendo em comunhão com Ele que você pode escapar das astutas ciladas do diabo. Que nessa manhã Deus fale ao seu coração, e veja que igreja não é hospital, como alguns dizem aí, igreja é exército, nós estamos no meio de uma guerra, e você tem que entender isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos prepare para esse confronto diário que nós encontramos. Oremos. Te rendemos graças, Senhor Jesus, pela tua autoridade sobre legiões de demônios, sobre o diabo e seus anjos. Louvamos o teu nome porque um dia nós esmagaremos Satanás embaixo dos nossos pés. Te damos graças porque eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, e a vitória é certa. Nos ajuda, Senhor, enquanto estamos aqui nesse mundo, a nos lembrar que, embora derrotado, ainda é um inimigo poderoso, e que nós estejamos atentos contra as suas astutas ciladas, vigiando e orando, nos apegando ao teu Filho Jesus Cristo. Abençoa o teu povo aqui presente, em nome de Jesus. Amém.